retomamos nossas plenárias com Viviane Costa. Teóloga e pastora, Viviane é pesquisadora de pentecostalismos e das relações entre religião e violências nas periferias cariocas. Também é coordenadora do IRUA, Rede de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violências. Recebam no palco Viviane Costa. A paz do Senhor? Amém. Alguém da paz do Senhor aqui? É graça e paz? Posso dar graça e paz também, mas já é o pentecostal mais moderno, essa coisa de graça e paz. Eu vou na paz do Senhor, irmão. Que bom estar aqui, que desafio estar aqui depois da plenária da manhã, que foi hermenêutica, né? A gente pegou o povo todo hermenêutica, colocou aqui em cima, vamos fazer um negócio pesado, sólido. Foi bom a beça. Não sei se tem como pensar a teologia e pensar a vida sem hermenêutica e antropologia, também não sei se elas conseguem se separar. Aquilo ali está contando meu tempo? Vocês sabiam que tem negócio ali contando? Eu já estou assustada já com isso. Mas é muito bom estar aqui. Mas é um pouco assustador pensar de por que nós precisamos estar aqui nesse tempo, 2023, reafirmando que a gente não se envergonha do Evangelho. Talvez por esse Brasil cada vez mais evangélico, talvez por um evangélico cada vez mais brasileiro, talvez a gente esteja se tornando cada vez mais brasileiro. Eu nem sei se brasileiro é só totalmente brasileiro, ou se a gente importa tanta coisa de lá que a gente fica meio confuso, mas é essencial dizer que eu já me envergonhei do Evangelho. Também já me envergonhei dos evangélicos. E também já me envergonhei de mim. E eu não sei se eu vou seguir o conselho do pastor Ed de nunca... Ed? Como é que o Ed chama? Vou chamar de Ed mesmo. Eu não sei se eu vou seguir o conselho do pastor Ed de não passar por uma auto-reflexão, porque eu não sei vocês, mas quando joga um tema, chama uma pessoa para falar 15 minutos, que o pastor Ed já falou que a gente precisa, a Edson já falou que a gente precisa conversar sobre isso, a gente conversa pro próximo ano, mas chama a pessoa para falar 15 minutos sobre algo que ela precisa refletir a vida inteira de crente. De que evangelho eu não me envergonho? De que evangelho eu me envergonho? E a gente fica todo mundo aqui fingindo que ninguém sabe o que fez no verão passado. A gente fica pagando de sonso e fingindo assim, meu Deus, eu nunca tirei o versículozinho da caixinha. Para, gente. Nunca abri a Bíblia do nada e falei, deixa eu ver aqui. E olhei. Para de ser sonso, a gente faz isso até hoje ainda, se deixar. E aí pensar que evangelho é esse que eu me envergonho, e que evangelho é esse do qual eu não me envergonho, passa também por qual Viviane, qual comunidade, qual igreja é digna na minha história, na minha trajetória, na sua trajetória, de vergonha e de orgulho, de tristeza e de alegria, de arrependimento e de celebração. Eu me envergonhei do evangelho quando eu entrei na academia, fora da teologia. Tu vai na teologia, tu vai se achando, né? O cara, estou estudando teologia. Faculdade da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Eu me achando. No Rio não, porque vocês também fizeram seminário e também se acham, não vem com essa não. E aí, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro me achando. Depois, pós-graduação, depois mestrado, tudo na área da teologia. Depois eu fui para a universidade fora da teologia. Tem lugar que é um pecado tu ser crente. E que é pecado maior ainda tu ser um crente pentecostal. Aí a pessoa vira para você e fala assim, mas pentecostal quer dizer que você fala aquele negócio que ninguém entende. É. E você entende? Não. E você fala, aham. E você está aqui na academia fazendo o quê? Aqui é lugar de gente que pensa. Quem pensa não fala em línguas. Não? Falei, cara, como é que eu faço aqui, né? Eu penso e eu falo em línguas, qual vai ser?
Falei, não preciso ficar dizendo toda hora que eu sou crente. Para que eu vou fazer isso? Muito menos que eu falo em línguas. Mas na mesma academia, eu encontrei o valor da religiosidade que acontece no corpo, na carne. As religiosidades populares brasileiras, sincréticas, múltiplas, diversas, acontecem, em grande maioria, no corpo. E eu falei, opa, peraí, tem um monte de gente aqui com espiritualidades muito parecidas. Não me envergonho mais de ser evangélica. E aí onde eu chegava, eu falava, então, eu sou evangélica, minha espiritualidade também acontece no corpo. Aí eu já fui pegando as categorias todas, né? A minha religiosidade também acontece no corpo, na carne, de mulher periférica, que eu não falava nada disso, obviamente. Eu sempre fui periférica, mas nem sabia que eu era uma mulher periférica. O tempo está bem passando. Aquilo é o meu tempo, alguém me responde? Não. Tá, eu sei que eu tenho que... Nunca me vi como periférica. Também nunca me vi como... Tá, a mesma coisa, pobre. Também nunca me vi como fundamentalista. Também nunca me vi como uma mulher que vivia violência doméstica. Também nunca me vi como uma mulher que não era uma líder religiosa, se eu era missionária desde 21 anos. Claro que eu sou uma liderança. Até que a casa caiu. E aí quando a casa cai, você fala, eu não sou uma liderança religiosa, não. Tem alguém acima de você. E essa pessoa está te convidando a se retirar, vaza. Mas não era uma liderança. Ah, então eu sou uma pessoa que amo todo mundo, porque Jesus me amou e Ele disse para eu amar como Ele me amou. Então eu sou essa pessoa. E aí a vida que se apresenta diante da gente mostra que não, a gente não é essa pessoa. Porque se alguém parece um pouquinho pior do que você, essa pessoa está fora de jogo. Até que quem está fora de jogo é você. As coisas começaram a mudar com uma velocidade muito rápida. Para mim, acredito que para você. A questão é que essa Viviane que se envergonhou do evangelho em algum momento, e se envergonhou dos evangélicos e se envergonhou de si, tem uma coisa em comum com essa Viviane que está aqui hoje, que é o evangelho. Então a Viviane fundamentalista, hipócrita, cara, assim, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu realmente achava que eu não tinha pecado. É sério isso. Faz essa cara, não, é sério. É sério. E a gente acha mesmo que não tem. Aquele texto, a Karen falou, né? A gente lê o texto convenientemente, literalmente. E aí o texto da mulher adúltera, do tipo, vai, não peques mais, eu li como ela se nunca tivesse pecado mais. E aí não dá para dizer que essa leitura fundamentalista, porque o texto é fundamentalista, mas essa leitura é fundamentalista porque a semente do evangelho caiu numa pessoa fundamentalista. E numa sociedade fundamentalista, tradicionalmente fundamentalista, conhecida como conservadora, que tem a sua teologia nascida num berço fundamentalista da Igreja Católica, sua raiz fundamentalista excludente, exclusivista, eliminadora do outro, aniquiladora das diferenças, só pode gerar um encontro, desse encontro só pode ser gerado o evangelho que seja fundamentalista, e a gente pode chamar isso de outro nome que não seja evangelho, mas eu vou chamar de evangelho, porque eu não vou dizer que eu não era evangélica antes, eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que a Viviane de 20 anos não era evangélica. Eu era uma evangélica fundamentalista. Não só para o outro, mas para mim. E quando isso muda? Quando eu mudo. O evangelho, ele é uma estrutura viva de boa notícia que chega na vida de alguém que pode ter uma terra mais apropriada, menos apropriada. E o evangelho que chega na vida da Viviane com 19 anos é o mesmo evangelho que chega na vida da Viviane há 8, 9 anos. A diferença é a Viviane. É nessa transformação
da Viviane que não cabe mais numa estrutura fundamentalista, que um outro evangelho precisa ser descoberto. E só numa relação com esse texto, de novo, no encontro de novo com o mesmo texto, mas uma pessoa diferente, é que um outro evangelho pode nascer. Não me diga que você é o mesmo crente que você foi há 10 anos. Quem é o mesmo crente que foi há 10 anos? Tem alguém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que a gente age como se nunca tivesse sido. A gente finge que o nosso passado não existe. A gente finge que nunca foi preconceituoso. A gente finge que nunca tapou os olhos para as violências que acontecem dentro do ambiente religioso. A gente finge que sempre denunciou as injustiças. Mas você sabe que isso é muito recente. Para muita gente. A questão é que esse evangelho diz para mim algo que eu precisava ouvir. Esse evangelho diz para mim que o derramamento do Espírito Santo que aconteceu sobre toda a carne, em cada Pentecoste que aconteceu e continua acontecendo, naqueles que se reúnem às margens buscando a novidade do evangelho e o empoderamento do Espírito Santo, esse derramamento era para me libertar e não para me aprisionar. E esse mesmo derramamento do Espírito Santo que era para me libertar, desejava me libertar desse fundamentalismo que me aprisionava, numa violência que era praticada em mim, e por mim no outro, todos os dias, porque eu não entendia que esse evangelho era para a libertação e não para a condenação, para a vida e não para a morte, para a saída de cadeias e não para entradas em cadeias. É nesse momento que eu entendo que a distorção do evangelho distancia a mulher da imagem e da semelhança de Deus de acordo com a criação da humanidade. E que essa mulher, se for preta, a distância é maior ainda. Se for pobre também. Se não tiver uma formação, uma escolaridade, pior ainda. Então quando eu percebo que não, que eu, uma mulher, que não sou preta, que não sou agora, hoje, pobre, mas que há muito pouco tempo me enquadrava nessa mulher de periferia, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, num bairro do interior de Nova Iguaçu, que não tive teologia para me libertar, que não tive leituras de textos filosóficos para me ajudar a fazer esse caminho de libertação, que só tinha um texto, a igreja e a comunidade. Essa Viviane precisou que acontecesse na vida dela o milagre. Rubem Alves diz que a vida precisa do milagre. O evangelho é esse milagre de que a vida precisa. A questão é que a gente vai formando as nossas teologias também aqui, parafraseando o Rubem Alves, e eu gosto muito de falar disso, como quem vai se servir no almoço e pega aquilo que lhe convém. Cada igreja, uma teologia. Cada teologia, um Deus. Cada pessoa, uma verdade. Só que seguir Jesus e conhecer a verdade é entender que existe um caminho. E nesse caminho que existe, é o caminho da justiça de Deus. E a justiça de Deus foi que mostrou que eu não era santa, porque eu achei que fosse. Porque a gente aprende que tem que ser. Se você não odeia ninguém, não fala mal de ninguém, não traz seu marido, não fala mal do pastor, você vai para o céu. Vocês não aprenderam assim, não? Só eu que aprendi assim? Não, é sério, vocês aprenderam assim também? Tudo pelagiano. Tudo assim. E aí quando a casa caiu para mim, eu entendi que ou a justiça de Deus se manifestava na minha vida, ou eu não teria salvação. Porque eu pecava tão profundamente, tão abominavelmente, só de pensar que eu não pecava, que em mim não cabia mais nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum valor, nenhuma teologia, que pudesse julgar alguém para fora de mim. E é esse evangelho, que é o poder de Deus que se revela para a humanidade, na encarnação de Jesus Cristo, a palavra de Deus e o amor de Deus encarnado, que veio para libertar todo homem, judeu e palestino, homem e mulher, branca e preta, rico e pobre,
Eu e você. É desse evangelho que eu não me envergonho. E é esse evangelho que eu prego. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pode ser? Inclina sua cabeça rapidinho. Vai ser muito rápido. Deus, eu te amo porque você enviou o seu filho amado e querido. E porque ele é o amor da nossa vida. Muitos de nós chegamos aqui destroçados. Muitos de nós estamos despedaçados, meio perdidos. Esses últimos anos fez com que a gente perdesse, sim, comunidade, amigo, família, gente querida. Fez com que a gente ficasse confuso nas nossas teologias, na nossa vida. Até nas nossas orações. Mas esse espírito que se derrama no Pentecostes, na reunião, na comunidade, no encontro, na aliança, na junção de gente junto. Esse mesmo espírito que desce nesses movimentos e nesses eventos de Pentecostes, nós pedimos que desça aqui, sobre nós, e nos empodera desse poder amoroso, libertador, e da justiça que excede todo entendimento. Que esse evangelho escandaloso, e que se não for escandaloso, deixa de ser evangelho, que esse evangelho tome a nossa vida e nos conduza para a manifestação do teu reino todo dia, o tempo todo, aqui, agora, amanhã e até o porvir, por amor a você, por amor ao outro e por amor a mim. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém.